Você já parou para pensar que a gente poderia estar falando inglês agora? Ou francês, ou holandês? Que o Brasil poderia ter uma economia completamente diferente, uma cultura diferente, talvez até um território diferente. Porque olha só, Portugal chegou aqui em 1500 quase por acidente. Cabral foi mandado para contornar a África e acabou batendo aqui no Brasil. Isso foi sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista. E se essa sorte tivesse caído no colo de outro país? Hoje a gente vai explorar 3 cenários que poderiam ter mudado completamente a história do Brasil: Holanda, França e Inglaterra. E mais importante, o que cada um desses cenários significaria para a nossa vida hoje? Bora lá? A Holanda não chegou aqui por acaso. Eles literalmente tentaram colonizar o Brasil de verdade. Entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram boa parte do Nordeste brasileiro, de Pernambuco ao Maranhão. O cara responsável por isso era João Maurício de Nassau. E esse cara era, falando sério, um governante surpreendentemente competente para a época. Ele não chegou aqui mandando matar todo mundo. Ele trouxe artistas, cientistas, arquitetos, construiu pontes, hospitais, jardins botânicos em Recife. Recife, na época, chegou a ser chamada de Amsterdã do Brasil. No mundo real, os portugueses expulsaram os holandeses em 1654. Mas e se não tivessem conseguido? Primeira coisa, a capital histórica não seria o Rio, seria Recife. E isso muda tudo. O desenvolvimento do país começa pelo Nordeste e irradia para fora, ao contrário do que aconteceu historicamente, onde o Nordeste ficou para trás. Segunda coisa importante, tolerância religiosa desde o início. A Holanda do século XVII era um dos países mais tolerantes do mundo. Quando eles dominaram o Nordeste, deixaram católicos, protestantes e judeus vivendo no mesmo território. A primeira sinagoga das Américas foi construída exatamente aqui, no Brasil holandês, em Recife, em 1636. Isso num mundo onde a Inquisição ainda era uma coisa real. Terceiro ponto, e aqui é onde fica interessante para comparar com hoje, a Holanda foi o berço do capitalismo moderno. A bolsa de valores mais antiga do mundo é holandesa. Se eles tivessem ficado aqui, é bem provável que o Brasil desenvolvesse uma cultura comercial e financeira muito mais forte desde cedo. Pensa comigo, hoje o Brasil tem uma relação complicada com o empreendedorismo. A burocracia é enorme, a carga tributária é absurda, abrir empresa é uma aventura. Em um Brasil holandês, essa mentalidade comercial poderia ter sido plantada há 400 anos. Mas tem um porém enorme. A Holanda era um país pequeno demais. Eles não tinham gente suficiente para colonizar um território do tamanho do Brasil. Então, muito provavelmente, o Brasil holandês seria um país muito menor, talvez só o Nordeste. O interior, a Amazônia, o Sul, provavelmente teriam ficado com a Espanha ou com os próprios indígenas por muito mais tempo. E tem outra coisa. No final do século XVII, a Holanda foi superada economicamente pela Inglaterra. Então, mesmo num cenário alternativo, o Brasil holandês provavelmente teria entrado em colapso ou dependência econômica britânica mais para frente. A França tentou colonizar o Brasil em 2 momentos diferentes. O primeiro foi em 1555, quando fundaram a França Antártica, literalmente esse era o nome, na Baía de Guanabara, onde hoje fica o Rio de Janeiro. Ficaram lá por 15 anos até os portugueses expulsarem em 1567. O segundo foi no Maranhão, em 1612, onde fundaram a França Equinocial. Também durou pouco. Os portugueses tomaram de volta em 1615. Mas vamos imaginar que em 1555 os franceses conseguiram se estabelecer e se expandir pelo Brasil. A primeira diferença óbvia, falaríamos francês. E isso, para um jovem brasileiro hoje, significaria, acesso a um mundo completamente diferente. França, Bélgica, Suíça, Canadá e uma série de países africanos, todos falam francês.
Mas a semelhança mais assustadora entre o Brasil real e um Brasil francês é o modelo de exploração colonial que a França usou nas suas colônias. Olha o Haiti. O Haiti foi a colônia francesa mais lucrativa do mundo no século XVIII. Produzia mais riqueza do que os Estados Unidos inteiros na época. Tudo baseado em trabalho escravo, numa brutalidade que ultrapassava até o padrão da época. E quando os haitianos se rebelaram e declararam independência em 1804, a França cobrou uma dívida absurda por isso, o equivalente a bilhões de dólares hoje. O Haiti ficou pagando essa dívida até 1947. Não é coincidência que o Haiti seja hoje o país mais pobre do hemisfério ocidental. Agora compara com o Brasil. A gente acabou com a escravidão em 1888. Pagamos o preço disso até hoje, em desigualdade racial, em concentração de renda, em IDH. Num Brasil francês, tudo indica que esse processo seria ainda mais brutal. Mas tem um aspecto político que é fascinante. A Revolução Francesa acontece em 1789. A monarquia francesa é derrubada, Luís XVI é guilhotinado. E sabe o que aconteceu com a família real portuguesa quando Napoleão invadiu Portugal em 1807? Eles fugiram para o Brasil. Dom João VI trouxe a corte inteira para cá, e o Brasil, de colônia, virou sede do império. Agora imagina se isso tivesse acontecido com a coroa francesa. Em vez de Dom Pedro I proclamando a independência em 1822, seria um príncipe francês às margens do Ipiranga. A estrutura seria a mesma, a narrativa seria diferente, e talvez, só talvez, a independência tivesse vindo com mais sangue, porque a França republicana não ia deixar barato uma colônia se separando. Esse é o cenário que mais aparece quando a galera discute história alternativa. Ah, se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, a gente seria igual aos Estados Unidos. Calma lá. Primeiro, como isso aconteceria? A Inglaterra estava longe do Brasil geograficamente, e os ventos do Atlântico Sul não favoreciam a navegação inglesa por aqui. Mas vamos imaginar que, por algum motivo, os ingleses chegaram aqui no começo do século XVI. A comparação com os Estados Unidos é sedutora, mas tem um problema fundamental. O sucesso dos Estados Unidos não veio da Inglaterra, veio dos puritanos. Os puritanos eram um grupo religioso perseguido na Inglaterra que foi para a América do Norte porque precisavam de um lugar para chamar de lar. Quando chegaram lá, não tinham para onde voltar. Então cuidaram daquilo como se fosse deles, porque era deles. A maioria dos colonizadores ingleses não era assim. Eles iam para a colônia, exploravam o que podiam e voltavam para a Inglaterra. Agora pensa, você acha que teria um grupo de puritanos motivados o suficiente para cruzar o Atlântico Sul e se estabelecer num clima tropical a milhares de quilômetros de casa? É bem mais provável que o Brasil inglês parecesse mais com a Índia, um território de extração administrado por uma empresa privada, sugado ao máximo e devolvido destruído. A Companhia das Índias Orientais não é exatamente um modelo de desenvolvimento humano. Mas vamos ser justos, algumas coisas seriam genuinamente melhores. O sistema jurídico inglês, o Common Law, é estruturalmente diferente do sistema português que herdamos. No Common Law, tudo que não é proibido é permitido. No nosso sistema, muita coisa só é permitida se estiver expressamente autorizada por lei. Esse detalhe tem impacto enorme em como empresas funcionam, em como contratos são cumpridos. Outra coisa, o inglês como língua nativa seria uma vantagem econômica brutal. Inglês é o idioma do comércio global, da tecnologia, da ciência. Hoje, o Brasil perde negócios, perde talentos e perde acesso a conhecimento por causa da barreira do idioma. E um terceiro ponto, a tradição parlamentar inglesa. A Inglaterra tinha o parlamento funcionando desde o século XIII. Quando colonizavam, levavam essa cultura de limitação do poder real com eles. As 13 colônias americanas tinham assembleias legislativas locais antes mesmo de serem independentes. Um Brasil inglês poderia ter desenvolvido instituições mais sólidas, com mais freios ao poder arbitrário. Aqui é onde a narrativa bonita quebra. A Inglaterra foi a maior traficante de escravizados do mundo entre os séculos XVII e XVIII.
Eles transportaram mais de 3 milhões de africanos para o Caribe e para as Américas. As plantações de cana e algodão do Caribe inglês eram tão brutais quanto qualquer coisa que Portugal fez aqui. A Jamaica, Barbados, Trinidade, todos sofreram horrores parecidos com o Brasil. E olha a Jamaica hoje, independente desde 1962, ex-colônia britânica e inglês como língua oficial. O IDH da Jamaica é menor que o do Brasil. Ou seja, falar inglês e ter sido colonizado pela Inglaterra não é garantia de nada. Então, qual seria o melhor cenário? Honestamente, todos teriam escravidão, todos teriam exploração, todos teriam destruição das culturas indígenas. Não existe colonização gentil. Mas o que muda são as heranças institucionais. A Holanda traria mais tolerância e mentalidade comercial. A França traria um sistema mais centralizado e mais desigual. A Inglaterra traria instituições mais sólidas, mas com o mesmo nível de exploração econômica. E o Brasil real? Herdou de Portugal uma coroa que fugiu para cá, uma independência negociada, uma abolição tardia e um Estado que sempre achou que sabe mais do que o cidadão. A boa notícia é que história não é destino. Os países que mais cresceram nos últimos 50 anos não foram aqueles com o melhor passado colonial, foram os que decidiram, em algum momento, mudar as regras do jogo. E isso, pelo menos, ainda dá para fazer. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Deixa o like se o vídeo fez você pensar em algo que você nunca tinha pensado antes. Esse é o objetivo. Se inscreve no canal porque toda semana tem um vídeo novo sobre história e curiosidades. E me conta nos comentários, qual desses 3 cenários você acha que teria sido melhor para o Brasil? Holanda, França ou Inglaterra? Até o próximo!